Inácio de Loyola Brandão. Esse que nós vamos conversar hoje à tarde aqui dispensa maiores apresentações, por ser um dos maiores escritores brasileiros, maiores escritores da língua portuguesa, um dos nossos escritores mais renomados no exterior, uma pessoa que, além de tudo, é muito querida por todos nós, pela sua trajetória, pelo seu jeito de ser, pela sua simplicidade, né? Então, realmente, para nós é uma grande satisfação estar aqui, especialmente para mim, Inácio, que tenho essa oportunidade de coordenar aqui a mesa. O Inácio é autor de vários livros muito importantes, como Cadeiras Quebradas, Bebel que a Cidade Comeu, O Verde Violentou o Muro, Zero, esse livro tão conhecido, talvez o mais famoso, um dos mais famosos do Inácio, escrito na Itália, proibido durante a ditadura militar, e que tem toda uma linguagem original para a época em que ele foi escrito, né? Não Verás País Nenhum, tem cerca de 38 anos, segundo me confidenciou o próprio Inácio, com um livro que é considerado ficção científica, um livro distópico, famoso também por prever, aliás, que essa questão dos cheiros, né? Os cheiros não seriam mais somente naturais ou naturais. Bom, enfim, escritor, cronista, contista, jornalista, nascido em 31 de julho de 1936 em Araraquara. Vamos lá para a questão número 1. Inácio na pandemia. O que você tem feito nessa pandemia? Como é que o isolamento social mexeu com o seu cotidiano? Deixa eu fazer uma retificação. Você disse o maior escritor brasileiro. Eu tenho 1,68 m. Não é nada. Mas essa pandemia tem me ensinado coisas muito importantes, principalmente do ponto de vista pessoal. Eu, nesses meses todos, agora sei onde ficam os lençóis e as fronhas, em que armário elas estão. Eu sei onde ficam os pratos, as travessas, os talheres, os temperos, os copos, porque antes a minha casa era uma casa estranha para mim. Me percebo e me condeno por isso. Não me condeno, mas eu era um estranho dentro da minha casa. Pequenos detalhes, sabe? De um vaso de flor, eu não sabia onde tinha para pôr uma flor. Minha mulher, que é uma arquiteta, ela ia cozinhar, ela adora cozinhar, só não deixa comigo. E eu percebia que eu ficava ou no computador ou na televisão. E um dia, rapidamente, eu desci. E a Márcia ficou olhando, falou: o que você está fazendo aqui? Eu falei: vem aqui, quero ver como é que cozinha, como é que faz. Quero sentir o cheiro da coisa, como é que a coisa caminha. E ela deu um sorriso, lá, um sorrisinho para ela. E aí eu falei: você quer beber alguma coisa? Me veio isso. Ela falou: quero. Eu fui buscar, ela gosta muito de vinho tinto. Abri um vinho tinto, pus. Ela falou: estou te estranhando. Estou te estranhando. Eu falei: eu também estou me estranhando, mas eu estou adorando ficar aqui. E isso que ele fez? Nos aproximou muito mais. A gente já é muito próximo, estamos juntos há 37 anos. Mas mudou, a coisa ficou mais gostosa, ficou leve e cordial. E eu digo isso porque eu tenho lido muito de separações. Eu li hoje na Folha, na coluna da Miriam Goldenberg, um marido está dizendo para ela: acabou essa pandemia, eu vou sair e vou pedir meu divórcio porque eu não aguento mais. Comigo aconteceu o contrário. Eu descobri minha casa. Outro dia eu passei pela sala e eu levanto, às vezes, está meio frio, eu ponho um roupão
que eu ganhei de um hotel, de qualquer coisa. Aí. Põe o roupão, vou para a sala. E aí, nesse dia, eu tinha deixado os roupão em cima de uma cadeira. E também o meu sapato. Aí, depois de uma hora, a gente acabou, tomamos o café e todo. A Márcia falou, aquele roupão, aquele sapato. Eu falei, Márcia, deixa aí. Não entra ninguém em casa. Ela falou, mas eu estou em casa. Nós dois estamos em casa. Vamos conservar a casa como ela é. Pequenas lições de comportamento, entende? Não tem que ter desleixo, não tem que ter nada. Hoje eu levanto mais cedo, eu preparo toda a mesa do café, faço o café, sirvo a fruta e pronto. E nós aí eu é que faço, que lavo as coisas. Fazia muitos e muitos anos que eu não lavava os apetrechos, como a gente diz. A pandemia me fez bem nesse momento. Eu acho que eu melhorei. Independente disso, eu continuo escrevendo, fazendo lives e tenho na cabeça, já escrevi umas 10 páginas, provavelmente de um novo romance, não sei. Porque quando a gente começa, Vitor, você não tem ideia, pode ser uma noveleta de 100 páginas, pode ser um romance, sabe? Então, mas tem um título provisório, que você sabe disso, são o que a gente chama título de trabalho. Lentamente, o caracol sobe o muro. O muro é o que o Bolsonaro queria dar na cara do jornalista bundão. Tu sabe, Inácio, eu aqui em casa, né, como sabe que eu sou uma pessoa divorciada, né? E a pandemia para os divorciados, ela foi mais cruel que essa tua aí, super bem acompanhada. Eu nunca tinha percebido, não tinha percebido a minha penteadeira. Passei a olhá-la com olhos de persiana. Olha, é incrível essas pequenas coisas. E você sabe que minha mulher é arquiteta. Com a pandemia, ela trouxe os computadores dela para cá e fica aqui na minha frente. E aí, um dia, no começo, eu ouvi ela falando. Eu falei, Márcia, o que é? Ela falou, não, eu estou falando com os meus projetos. Passaram uns dias, ela virou e falou assim, mas você está conversando com quem? Eu falei, com os meus personagens. Porque enquanto eu escrevo, eu falo sozinho. Sabe? Falo como eles, respondo como eles, é coisa assim, para ver se o som do diálogo está funcionando. Então, a pandemia é louca, mas é uma grande experiência. Agora, uma hora a gente tem uma necessidade de sair, sabe? É gozado. Eu imagino que se eu fosse preso, ia ser muito mal, não ia aguentar, não. Ou talvez isso aqui seja uma prévia para a prisão. Pois é, né? A coisa da cano preta. De alguma maneira, é um aprisionamento que a gente vive, né? Em um contexto também duro, né? Nós fizemos aqui algumas brincadeiras, mas é porque a gente está tendo que viver isso, né, Inácio? Aí não tem como também viver só com tristeza, mas, na verdade, uma paulada muito grande que nossa sociedade está tomando, sociedade em termos globais, né? Mundial. Em termos globais, é verdade. Mas eu queria te fazer uma pergunta aqui que talvez esteja sendo bastante esperada pelos que estão acompanhando a live. Talvez seja a mesma pergunta que eu quero fazer. Ah, bom. Pode ser. Tomara que você vai me lembrando durante a conversa. Tomara Boa pergunta. Se acaso não fizer a pergunta que tu quer que eu faça, aí você me puxa a orelha no final do evento. Essas moças aí atrás que ficam vigiando a gente. Bom, a questão número 2 é sobre literatura e especialmente sobre a participação do leitor na literatura. Eu sei que esse é um tema muito caro para você. Entre aspas, reproduzo no que faço essa visão de vida.
coloco vazios entre os fragmentos. Dentro deste vácuo pode vir coisa nova, pode ser deslocado algo do próprio texto. Leitor pode, e o E aquele comercial, né? E deve colocar ali seu fragmento pessoal. Concorde, hífen, discorde, sinal de igual, sua forma de observar, pois ler não é ato passivo e, aquele E de novo, puramente receptivo. O leitor age acrescentando, ou o livro se torna inútil, ou já. Esse fragmento está na abertura de O Verde Violentou o Muro, numa edição do velho e popular Círculo do Livro. Eu resgatei aqui na minha biblioteca, Inácio. Olha! Círculo do Livro, lembra que tinha? Lembro muito, claro. Adoro esse livro. Pois é. Sobre essa participação ativa do leitor na leitura, ouvindo também o Tocando Podcast, Escritores Leitores, do Itaú Cultural, onde tem um depoimento seu sobre a criação de personagens, você acrescenta que o autor não deve dizer tudo sobre o personagem, que ele precisa deixar um espaço para que o leitor acrescente. O personagem é montado na leitura pelo próprio leitor. Você que disse isso, entre aspas. O senhor acha que se poderia dizer que a leitura é um ato criativo? O senhor foi passear, fiquei eu aqui. Okay. E você denunciou a minha idade, né? Não vou entregar, né? Já entregou. Seguinte, essa relação autor-leitor é muito curiosa, Primeiro, você não sabe para quem você escreve. Você não tem ideia de que alguns leitores você sabe quem são, principalmente num certo círculo. Mas fora disso, eu não tenho ideia do leitor de Olinda. Eu não tenho ideia do leitor de São Sebastião que está me lendo. Quem é? O que ele faz? Agora, o que o leitor tem que fazer diante de um livro? Ele tem que se encontrar dentro do livro. Ele tem que olhar e falar assim, eu sou esse personagem. Eu penso como ele, eu tenho os mesmos desejos, eu tenho os mesmos sonhos, o mesmo imaginário, a mesma loucura e tal, e as mesmas rejeições. Porque tudo que eu ponho no livro é tudo que está dentro de mim também. E o livro é uma soltura, é uma terapia. Tem gente que diz que não é, mas você sabe que é. Você resolve lá tudo. Aliás, não resolve nada, porque nada se resolve. Mas então o leitor, por que o leitor gosta de um livro? Porque ele sabe que ele é aquele personagem. Ou aquele personagem é do mesmo meio dele, da mesma classe social, dele, do mesmo extrato econômico, etc, etc. E tem as mesmas angústias, as mesmas ansiedades, as mesmas buscas e os mesmos sonhos. Essa coisa. Quando o leitor não encontra isso dentro do livro, ele abandona o livro. Eu, você, todo mundo já abandonou o livro. E isso me dá, às vezes, me dava muita culpa. Muita culpa. Mas eu tenho que ler, mas todo mundo está indicando esse livro. É tão bom, tão lendo. Eu comecei, mas depois de 15 páginas já não me achei e tal. Até que um dia, muitos anos atrás, eu li um texto do Jorge Luiz Borges. E o Borges disse o seguinte, com certos autores, eu paro o livro, paro a leitura, porque o autor fracassou comigo. Então, acho que nessa relação, assim, se você não pode fracassar com o leitor, se você não trouxer aquilo que o leitor precisa e que ele quer, não adianta continuar. Nunca mais liguei. Começo a ler, paro de ler o livro, e sem problema nenhum. Agora, o livro é uma coisa que, de repente, eu tenho uma curiosidade. Quando eu entro num ônibus, num metrô, em algum lugar, eu não dirijo, não sei dirigir. Eu ando
em transporte público, etc. E adoro quando eu vejo que alguém está lendo um livro meu. E eu me aproximo, se possível, de repente sento do lado, e fico olhando, porque às vezes a pessoa está riscando frases. Eu fico vendo se aquelas frases são aquelas frases que, quando eu estava escrevendo, eu dizia assim, puta frase, isso é lindo, isso é importante. Nem sempre é aquilo que eu acho importante. Tem, às vezes, uma frase que eu acho banal, que é um clichê, uma coisa assim, e que a pessoa notou, e aquela coisinha tocou. Então, essa relação é muito misteriosa. Você nunca sabe o que o leitor quer, o que o leitor precisa. Então, a gente entra num terreno escuro. Só que a leitura, a literatura, a escritura te ilumina, te faz ver as coisas. Essa relação é muito curiosa e vai ser sempre misteriosa. E daí ela ser excitante. Você precisa conquistar todos os leitores possíveis. A sentença que eu vou referir está no teu discurso de posse da Academia Brasileira de Letras, quando merecidamente você foi designado para ocupar a cadeira do Hélio Jaguaribe. O discurso, este que também homenageia as suas professoras de Araraquara, a Ruth Sinini e a Lourdes Prada. A Lourdes ainda viva, né? A Lourdes ainda está viva. Não, a Ruth está viva, a Lourdes morreu. É verdade. A sentença é essa. Trotsky se equivocou, pois a revolução permanente não vai ocorrer em trincheiras ou barricadas, mas no dia a dia modesto das salas de aula. Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro. Aliás, o senhor viveu intensamente essa geração com B maiúsculo dos brasileiros que acreditavam no futuro do Brasil. Darcy, Celso Furtado, Hélio Jaguaribe e tantos outros. A educação ainda é o grande desafio do Brasil? Algo mudou e nós estamos percebendo. E algo mudou para muito pior, muito pior. O estudo que eu tive, se você olhar o estudo hoje em dia, o ensino hoje em dia, o estudo que eu tive num colégio público de Araraquara, Instituto Estadual Bento de Abreu, IEBA, equivaleria a um Cambridge, equivaleria a uma Harvard, equivaleria a uma MIT. Porque você tinha 13 matérias no ginásio e 14 no científico. Eu fiz o científico erradamente, depois se der tempo eu conto. E todas eram eliminatórias. Se você ficasse para a segunda época numa das matérias, você podia ficar em duas. E se você fosse reprovado naquela matéria, você fazia o ano inteiro por causa de uma matéria. Hoje não precisa nem ser aprovado, nem precisa ser reprovado, nem precisa ser nada, vai andando, andando. O nível dos professores mudou. Os professores eram preparados. Os professores eram pessoas importantes na cidade. Os professores tinham boas casas e tinham até carros. E os professores eram rígidos e cobravam. Se eu sou hoje um escritor, eu devo a Lourdes Prado e a Ruth Segnini. Entende? Era uma coisa incrível. A Lourdes, ela era uma mulher moderna. Eu estou falando, eu fiz primário ou fundamental nos anos 40. Eu tinha 7 anos em 43 e fui já para a escola. E lá tinha redação, não no primeiro ano, mas no segundo tinha redação todas as semanas. Uma vez, a Ruth nunca leu Piaget, a Lourdes nunca leu Piaget, nem sabia se viria a existir um Piaget. Imagine Darcy Ribeiro, imagine Paulo Freire, mas elas eram intuitivamente professoras. Era impressionante, assim, elas foram professoras até o fim da vida. Só para dar um exemplo, ela um dia deu umas cadernetinhas para cada um de nós.
as minhas não sei onde estão agora, mas eu tenho mais de 12 mil cadernetinhas desde criança. E disseram, vai para cada um de vocês, vão para a rua e anotem tudo que vê na rua. O que é divertido, o que é triste, o que é curioso, o que é engraçado, o que é bobagem e tal. Aí a gente falou, por que isso, dona Lourdes? Porque uma das redações vai ser sobre o nosso bairro. Eu falei, mas que chato. Aí ele falou, eu quero ver como é que vocês veem o lugar onde vocês moram. Aqui vocês estudam, mas vocês têm que entender o lugar onde vocês vivem. O que que foi? Foi o princípio da crônica para mim. Aí ela disse, um menino, as primeiras foram muito mal feitas, e aí a gente acertou um pouco o passo. E um dia eu não tinha anotado nada, por preguiça ou por falta de tempo. Eu não fazia nada, mas eu não tinha muito tempo. E aí eu inventei uma girafa com um pescoço de 100 metros de altura. E ela me deu 100, as notas eram de 0 a 100. Ela me deu 100 e um menino levantou e falou, dona Lourdes, a senhora mandou olhar o bairro, ver os problemas, as coisas. A minha mãe é lavadeira, somos pobres, a água falta nesse bairro, que eu morava, era classe média baixíssima, eu, remediado. A água falta e tal. E eu falei de um problema e de uma coisa, e a senhora me deu 60. E o Inácio escreveu uma mentira. E a senhora deu sempre uma mentira. Ela falou, Zé Berto, lembro até hoje o nome dele. Ele não escreveu uma mentira, ele inventou. Ele usou a imaginação. A imaginação, você sabe o que é? Ele falou, não. Ela explicou a imaginação. Falar nisso, uma parênteses. Existe um livro de uma escritora espanhola chamado Rosa Monteiro, que tem um livro chamado A Louca da Casa. Maravilhoso, que eu indico para todo mundo que quer saber o que é literatura. Sabe quem é a louca da casa? É a imaginação. É o sinônimo da imaginação. É a louca, desvairada. Essa é a imaginação. E essa definição foi dada por Santa Teresa. Olha aí. Enfim. E aí o menino falou, mas imaginação? Ela falou, isso é fantasia, menino. E ele falou, e o que eu faço com a fantasia? A resposta dela me acompanha até hoje e me orienta. A fantasia, meu filho, ajuda você a suportar a vida. Isso era uma professora, sabe? Ela dava as redações, quando ela ia corrigir, quando ela corrigia, a melhor o que ela fazia? Ela lia para a classe. Lia e a classe é que dava nota. Ou seja, nós, aos 8, 9, 10 anos, eu já estava aprendendo a julgar, a criticar. E ela dizia assim, não adianta dar 0 ou 10 ou 7, nada, enfim. Por que é ruim? Por que você não gostou? Por que é isso? Ou seja, a gente teve que aprender a justificar. A gente aprendeu a analisar, avaliar e criticar. Então, isso eram os professores. Tá? Esses eram os professores. E uma vez, eu fiz uma... Eu vou estourar o tempo, mas eu vou contar uma historinha. Uma das minhas redações, que ela deu nota alta, mas secreta. Porque na segunda-feira, nas cidades do interior, todas as mulheres lavavam as roupas da casa. Não tinha lá máquina de lavar. Isso era uma coisa. Eu lembro minha mãe no tanque, ali no duro, no tanque, toda segunda-feira de manhã, lavava roupa de cama, de mesa, enfim, o que se chama era roupa branca. E existia até antigamente um adágio, um provérbio, uma coisa que dizia, segunda-feira é dia de branco. Não é nada racista, branco era roupa. E eu era criança e ficava andando, e os quintais eram todos devassados, tinha cercas, sabe? E era bonito ver os varais com todas aquelas roupas brancas batidas pelo sol e pelo vento.
Araraquara, onde eu nasci, é uma cidade muito quente, muito quente. E eu e o meu grupo, a gente rastejando, ia por baixo daquelas roupas até os varais do meio. Porque nos varais do meio, as mulheres escondiam o quê? As toalhinhas higiênicas. Não existia Modes, não existia OB, não existia Sempre Livre nem nada. As toalhinhas higiênicas eram para os dias especiais da mulher e eram as mesmas que faziam de um tecido felpudo, que era para proteger a coisa. Então, a gente olhar aquelas toalhinhas era um momento sensual, era um momento erótico, que a gente dizia, aquela é da Wanda, aquela deve ser da Angélica, essa é da Vadia. E aí os cabeças... E ela me deu 100, mas ela disse, não conto para ninguém, porque você não sabe o problema que vai ser. Ela me avisou que um dia viria censura. Há certas coisas que você deve dizer, mas não pode. Não verás país nenhum. Tem mais ou menos 38 anos esse livro, 1982. É de começo de 82. Considerado também ficção científica. Livro distópico também, famoso também por aquela questão dos cheiros, que não serão mais naturais os cheiros. Né? Esse livro também era, isso é uma pergunta, esse livro também era uma previsão sobre o Brasil atual. O senhor vê algum país ainda? Eu vejo, eu agora fiquei com o estigma de que profeta, previno as coisas. Estou escrevendo livros distópicos ou utópicos. Na verdade, Não Verás País Nenhum foi um livro que foi o meu maior sucesso de vendas até hoje. Já vendeu mais de 1 milhão entre 82 e hoje. Mas é um livro que nasceu de algumas perguntas que eu me fazia. Eu lia muita notícia nos anos 70, esse livro foi escrito durante os anos 70. Lia sempre coisas sobre poluição, sobre devastação, sobre queimadas, sobre rios poluídos. E um dia, uma notícia me impressionou muito, que tinha nevado no deserto do Saara, o lugar mais quente do mundo. E mesmo os cientistas não tinham conseguido explicar. E aquilo ficou na minha cabeça e eu fui pensando nessas coisas, e aí eu percebi que cada vez que eu abria jornais ou revistas, as notícias que mais me despertavam a atenção eram essas matérias sobre clima, poluição, etc. E principalmente me impressionava muito aquecimento global. E eu falei, nossa, que coisa curiosa, que coisa estranha, coisa estranha. E um dia eu morava num bairro em São Paulo aqui, no meio da quadra tinha um ipê, nós estamos falando de ipê, um ipê amarelo, lindíssimo, devia ter uns 80 anos. Quando floria, aquela copa, e quando as flores caíam, era o chão. E esse ipê, que toda quadra nossa amava, era meio um mascote, um ícone, um símbolo, um dia foi secando e morreu. Todo mundo ficou chateado, o que é coisa? Mas é o ciclo da árvore. Tá? Mas um dia na padaria eu ouvi um padeiro, a gente comentando isso, o padeiro disse, toda manhã quando eu chegava às 4h30, aquela mulher do 657 estava regando o pé do ipê. Ele falou, que bom, a árvore precisa de água. Ele falou, mesmo nos dias de chuva. E aquilo me deu uma coisa esquisita. Eu liguei para o Departamento de Botânica da USP, onde eu tinha uma grande amiga, professora Nanusa Menezes, e contei, e ela falou, eu vou mandar um técnico. O técnico veio e confirmou que a árvore tinha sido envenenada.
Fomos até a mulher, um grupo grande, fomos até a mulher, ela atendeu. A gente disse, olha, essa árvore morreu e a gente soube que ela foi envenenada. A senhora envenenou? Ela falou, claro. Por quê? Porque essa maldita árvore sempre sujou a minha calçada com essas flores desgraçadas. Aí me bateu. Eu falei alguma coisa. Aí eu comecei a escrever um conto. E à medida que eu escrevia esse conto, eu comecei a lembrar dos recortes todos que eu tinha e a coisa foi crescendo, 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 porque eu percebi que era um absurdo. E o absurdo existe. E ele está na frente. Nesse momento, no Brasil, estamos vivendo um absurdo, uma normalidade. Então, ele faz parte. A literatura tem que mostrar isso. Então, como é que eu escrevi Não Verás País Nenhum? Olhando pela janela. A cada momento tinha um elemento que vinha para dentro do livro, porque nesse momento você vira um sanguessuga. Vem, fica recebendo. A ponto de uma hora, eu achei que ninguém mais ia ler o livro, eu mudei o tom. Era dramático e o Não Verás passou a ser dramático e irônico. Você falou do cheiro, então vou te contar, para ver como funciona o método de criação. Eu estava num supermercado, deserto, um sábado à noite, e tinha um casal na minha frente. E eles não viam, eles saíam olhando uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa aqui. E uma hora, o velho lá soltou um pum. E aí a mulher ficou assim incomodada, ela falou, ai, mas que cheiro e tal. E eles ficavam fazendo assim, era passar e tal. Ele pegou um tubo de lavanda e aspergiu. E aí, naquele momento, eu falei, que gozada. Ele falou, agora está um cheiro gostoso, está um cheiro de tarde, não tá? Eles não tinham visto eu atrás. E aí eu pensei, vai chegar um momento em que os cheiros vão acabar, porque não tem água, não tem árvore, não tem nada. O Amazonas é deserto, é uma coisa árida, tudo. Aí comecei a inventar os cheiros dos quais a gente tem ou teria nostalgia. Cheiro de ovo frito, cheiro de bosta de vaca, cheiro de chuva caindo numa terra muito seca, sabe? Então, esses cheiros e cheiro de dama da noite, sabe? Essas coisas todas que fazem parte da nossa vida. Então, o Não Verás foi tudo criado em cima de coisas que eu olhei. É só você olhar em volta, tá tudo aí. Dessa terra vai sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela, lançado em 2018, eu criei, foi eleito um presidente do Brasil sem cérebro, sem coração e sem sentimento. Um ano depois ele estava eleito. Distopia. Distopia não passa de realidade. O Euclides da Cunha, comentando Canudos, ele um dia estava observando, isso está dentro dos Sertões, a vida, o exército tinha acalmado, mas ficou todo em volta de Canudos, e eles atiravam e matavam as pessoas que estavam andando. Então você estava andando na rua e de repente uma bala te pegava, você caía morto. Hoje tem no Rio balas perdidas. E outro caía morto e as pessoas continuavam a viver normalmente. E o Euclides disse, a vida normal seguia dentro da normalidade. Os meus livros expressam isso aí. Eu não sei quantos personagens você já criou, mas imagino que foram muitos personagens. Não sei se existe um número, né, que possa ser dito de quantos personagens você já criou. Será que algum deles saberia explicar por que o Fabrício Queiroz repassou R$89 mil para a Michele? Essa é a pergunta que pelo menos 180 milhões de brasileiros estão fazendo. Por que o Fabrício depositou R$89 mil na conta da dona Michele Bolsonaro? A gente tem que fazer essa pergunta até o fim. Até chegue uma resposta, né? Essa resposta nunca virá.
Nunca virá. Nunca virá. Porque ele considera nós bundões, só isso. Sim, sim. Ele fala isso, e vocês sabem. Tenho 84 anos, nunca vi um presidente mais sem compostura, mais deselegante, mais sem saber a liturgia do cargo, mais sem nada, mal educado, grosseiro, entende? O palavrório dele é de miliciano. Ele é um cara do nada. Nós temos que encontrar um futuro para o Brasil, né, Inácio? Eu acho que a gente tem que primeiro sobreviver, passar essa Covid. Temos que viver, então não pode ir atrás das coisas, temos que viver. Depois que a gente sobreviver, a gente tem que procurar. Agora, o que eu estou muito preocupado é que o homem cresce, eu não entendo muito isso, que o homem cresce à medida que ele é mais vulgar, mais estúpido e tudo, e não tem ninguém. Cadê o nome? Cadê a aliança dos partidos? Cadê a frente ampla, seja lá o que for, para pôr um nome que consiga? Não tem ninguém. E um ano passa rápido, hein? Falta um ano e pouco. Só quero saber se ele vai conseguir manter o auxílio emergencial que está trazendo votos para ele, sem estourar o teto. Sim. Mas eu não animo, não. Eu vou continuar falando e escrevendo contra, sempre. Sim. Ou a favor o dia que ele fizer coisas direitas. Ele não governou até hoje. Sim. E agora ele já vai fritar o Guedes. Ele devia trabalhar na feira fritando pastel, em vez de ficar fritando ministro. Que coisa incrível, né? Mas é realmente incrível. Eu acho que é uma pouca expressão da nossa sociedade, né? Esse contexto que a gente está vivendo, infelizmente, não é apenas uma pessoa. Deixa eu comentar contigo aqui, Inácio. Tem várias pessoas aqui participando da nossa conversa. A Cláudia Torres, ela disse que gostaria de dizer que é contadora de histórias e o primeiro conto erótico que ela fez na vida foi, abre aspas, obscenidades para uma dona de casa. Adoro, diz ela. Eu também adoro. Eu adoro esse conto. Acho que é o meu melhor conto. É o mais bem realizado. Porque é a solidão de uma mulher separada. Um apartamento que começa a receber cartas pornográficas. E isso nasceu de uma vizinha minha, que um dia eu saí no lobby do elevador, encontrei, ela chamava-se Teresa, Elisabetta, era italiana. Ela estava toda nervosa, coisa que foi, Elisabetta? Não foi nada, mas desceu comigo no elevador e falou, não, eu recebi uma carta, não sei se de algum tarado do prédio, ou do meu ex-marido e tal, me provocando, mas uma carta pornográfica, horrorosa. Aí eu falei, deixa eu ver. Claro, eu queria ver a carta. Ela falou, imagina se eu vou te mostrar essa carta. Tá louco? Fala de coisas que eu nem sabia desses termos se referindo a elas. Então, pênis e buceta, xoxota, essas coisas, e muito pior. Então, ai, que horror. Só que passou um tempo e ela começou a receber essa carta todas as semanas. E depois, um dia, eu encontrei e falei, como é que é? E as cartas continuam, mas elas são tão engraçadas. E ela passou a precisar das cartas, porque naquela solidão, ela divertia-se, fantasiava, imaginava, etc. Eu nunca mais vi essa mulher, nunca mais tive ideia. Mas um dia, uma revista me encomendou um conto. Era uma revista dessas de mulher nua, etc. Aí, o senhor tem um conto? Eu falei, claro que eu tenho, porque a revista pagava por um conto o tanto que eu ganhava por mês na outra revista onde eu trabalhava. E fiquei sem... Aí me deu o prazo, um dia eu tinha que entregar o conto. Eu falei, e agora? Eu lembrei da Elisabetta e escrevi a história. E fiz 2 versões só. A versão que está publicada é a versão segunda. Sabe quando te dá um jorro? Vai, porque você entra na história.
É um conto delicioso, bem-humorado. A solidão da mulher, a angústia da mulher. E eu não tinha como o final. Eu fiz o final. E no dia anterior a entregar o conto, eu sentei, era máquina de escrever, reescrevi o conto. E quando cheguei no final, as cartas sempre vinham num papel, num envelope azul com um monograma. Era uma coisa antiga, né? Monogramas. E a mulher recebe mais uma carta, vai para a mesa, dobra a carta, põe numa caixinha que ela guardava, abre a gaveta, tira um papel azul, tira um envelope azul com um monograma e escreve mais uma carta para ela mesma. Eu já estraguei o conto, mas foi o meu melhor conto. Uma vez eu fiz uma redação e a Lourdes era uma redação em que eu tinha... eu adorava Branca de Neve. E eu odiava os 7 Anões, porque para mim a Branca de Neve é empregada, escrava dos 7 Anões. Eu digo porque nenhum personagem morre. E aí, eu era apaixonado por ela e aí a redação era reescrever Branca de Neve. Eu reescrevi e matei os anões. O final do conto. Matou os anões? Matei os anões. Um por um ou todos de uma vez só? Todos. Ela fez uma comida envenenada, um creme de champignon envenenado e eles matam. A classe deu uma gargalhada. Ela leu, a classe deu uma gargalhada. Criança gosta de uma sacanagem. Claro. O Lourdes virou e falou: Inácio, sempre que uma história, o final surpreende e espanta, ela foi bem realizada. Técnica literária. Muito lá nos anos 40. Eu só podia ser um escritor com essa gente me empurrando. Né? Então, o final dos contos, eu procuro trabalhar o final, a crônica. A crônica, porque o leitor tem que chegar no fim e ficar lembrando, pensando. O maior contista latino-americano é o argentino, como é o Julio Cortázar. O Julio... É um dos. É difícil você falar os maiores, são grandes contistas. O Cortázar é um grande contista, mas o Garcia Marques também é um contista, entende? E Machado de Assis foi um contista. E maior do que todos, para mim, é Tchekhov, o russo. Porque eu leio Tchekhov hoje, que ele foi um médico, morreu com 44 anos, escreveu sobre as aldeias onde ele clinicava. Nas aldeias, tinham os mesmos problemas que eu tinha em Araraquara. Entende? O Tchekhov tinha personagens que parecia eu. Então, essa coisa. Tem contos. Maupassant, na França, grande contista. Então, você tem... Não sei se tem o maior. Não tem o maior escritor. Tem escritores muito bons e tem outros menos bons e tem médios ruins e regulares. Mas lá em cima, você tem que falar 10 que são os bons, 100 que são os bons. Boa noite, pessoal. Boa noite, Inácio. Prazer falar com você. Boa noite. Boa noite. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é o seguinte: desde antes já que você falou do Bolsonaro e de política, a primeira é sobre isso. Desde antes das eleições, você já era um crítico do candidato e hoje o presidente Bolsonaro. Eu gostaria de saber o seguinte: se você fosse o autor do livro chamado Brasil 2020, qual seria o destino do personagem Bolsonaro e como você daria sequência a essa história hoje? Uma vez ele disse que o brasileiro mergulha em esgoto e não fica doente. Eu queria que ele mergulhasse no esgoto e bebesse toda a lama. Entendi. A segunda é sobre a questão da pandemia. Gostei muito do que você falou no começo, né? De você já não ser mais um estranho na sua casa, mas agora pensando do ponto de vista do escritor, apesar de todo esse sofrimento, tristeza, todos os obstáculos, é um material muito rico para você. Você expandiu sua mente como escritor. Como que a pandemia tem trazido novos olhares, quem sabe até nesse romance, nesse provável romance que você está escrevendo?
Que material é esse para você? É um material hoje? riquíssimo, mas ainda eu preciso... eu não gosto muito desse termo, eu preciso trabalhar dentro de mim, eu preciso ver o que entra e o que pode sair. Eu tenho um monte de coisa anotada, mas eu não tenho nenhum caminho ainda para uma coisa... porque não dá para entender muita coisa, não dá para saber. É muito trágico tudo. Então, já fiz uma crônica em que era uma crônica muito maluca, muito das minhas crônicas, em que o Brasil um dia foi visto do alto, aquele satélite que foi até fotografar o Sol, mais próximo do Sol, e que mostrou aquela face solar, ele olha para baixo da Terra e ele vê o Brasil inteiro incendiado. E depois, quando ele vai descendo, o que ele vê é que o Brasil inteiro são 220 milhões de túmulos de pessoas que se foram. E desses túmulos vinha o fogo-fato. Você sabe que o fogo-fato é um fenômeno químico-físico que o apodrecimento dessas matérias transforma num fogo que sobe vermelho, azul e amarelo. Então, aquela chama formava o mapa do Brasil. Mas isso foi uma crônica. Eu não sei se um dia eu posso transformar isso num livro. É muito cedo, estou muito dentro ainda, muito dentro. Eu tenho medo de fazer coisa errada. Espera um tempo. Pode ser que daqui a anos eu escreva esse livro. Se eu sobreviver, sei lá, na minha idade eu sei que o meu tempo é curto. Entende? Não me preocupa, não. No meu tempo, feito o meu tempo, eu me vou para algum lugar. Ou não vou para lugar nenhum. Só para aproveitar e fazer mais uma pergunta baseada nisso que você falou. Você falou sobre meu tempo é curto, né? Eu, depois dessa pandemia, tenho pensado muito mais na morte do que eu pensava antes. Estou cada vez mais realista em relação a isso. Teu olhar também se acentuou em relação a isso? Como que a morte, ela está mais visível para você agora? Como que está essa sua questão? Eu vou te dizer que não me preocupa nada. Não penso. Sabe por quê? Porque em 1996 eu descobri que eu tinha um aneurisma na artéria cerebral direita. Aneurisma, fui para o médico e descobri que era chamado assassino silencioso, porque ele não tem sintomas. Quando ele dá a dor, ele rompeu, principalmente na cabeça, é um derrame e te leva embora. Por um acaso, eu consegui descobrir, fazendo um exame para outra coisa, fiz a cirurgia e estou aqui. E eu pensava muito, e agora eu morrer, coisa. Mas eu só pensava assim, as coisas que eu não fiz, sabe? Gostaria de ter tomado um tal vinho, uma bobagem assim, de ter visto, gostaria de ter conhecido tal atriz, mas eu fazia assim coisas suaves. Mas não me entendo. Eu fui para a sala de cirurgia muito tranquilo. Claro que quando você vai para a sala de cirurgia já te deram tanta injeção que você já nem sabe o que está acontecendo. Mas eu não tinha medo da morte, como eu não tenho. Morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. E não posso fazer nada. É quando me salvo nessa peça. Eu escrevi um livro chamado Veia Bailarina, que é sobre isso. De repente eu voltei e comecei a escrever um livro dizendo, por que aconteceu comigo? Aí de repente eu disse, puta vida, eu estou vivo. E a vida para mim é outra coisa. O gosto, o som, as cores, o paladar é outro. É outro, que eu sei que eu estou vivo a cada minuto. Eu sei que eu estou vivo falando com vocês. Entende? E adoro a vida. Quantos livros, muitos vendidos, e muito provavelmente alguma obra que não tenha sido tão aceita, mas que você ainda assim a defende e a ama. Tem algum aí, poderia dizer qual? Posso dizer, claro. Agora, não esquece uma coisa.
Eu sou narrador, só isso. Eu vivo de narrar. Minha tia Margarida, que era paralítica, vivia numa cadeira, me contava histórias da carochinha. E ela me contava e eu era fascinado pelas histórias dela. Meu pai me deu Alice no País das Maravilhas aos 10 anos. Mudou minha cabeça. Por isso que acho que na literatura não existe fantástico, não existe nada. Existe coisa que você quiser fazer. Se eu não acreditasse na possibilidade do absurdo, eu não teria lido e me encantado com A Metamorfose, do Kafka. O primeiro parágrafo é: naquela manhã, Gregório Samsa, depois de sonhos inquietos, Gregório Samsa acordou transformado em um repulsivo inseto. Se o Kafka dissesse, não, ninguém pode transformar num repulsivo inseto, não tinha escrito um livro que mudou a literatura no século passado, porque eu não disse século. Mando ver tudo. Agora, é uma boa pergunta. Eu, quando escrevi um livro chamado Dentes ao Sol, que se passa em Araraquara, a minha terra, eu tentei, até a minha pretensão era fazer um novo encontro marcado, como o Sabino fez o grupo dele. E escrevi o livro pensando que era isso. E que eu dizia assim, esse livro vai explodir. É o meu maior fracasso. Teve 2 edições entre 76 e hoje. Não vendeu nada e nunca foi criticado. Ninguém percebeu que esse livro existia. Na crítica, na crônica, nos suplementos, etc. Mas adoro esse livro. Esse livro é o meu livro. Esse livro é o livro que eu gosto. Esse livro sou eu. Eu queria que o senhor, por favor, repetisse o nome, porque na hora falhou, que eu quero anotar que esse eu quero ler. Faço questão. Dentes ao Sol. Dentes ao Sol. E o curioso é que uma vez esse livro foi, apesar de ser esse fracasso todo, mas não é fracasso, algumas pessoas leram. Esse livro foi traduzido para o inglês americano, nos Estados Unidos. E lá chama Dentes sob o Sol, que eu achei a versão do título melhor em inglês. Certa vez, em 1981, eu estava com um grupo esparramado pelos Estados Unidos, cada um foi para uma universidade, convidados pela Fulbright. Aí, naquela época, a língua portuguesa e a literatura portuguesa e brasileira estavam super estudadas. Foi uma pena a gente ter perdido essa chance lá. Tinha brasilianistas por toda parte. Na cidade de Albuquerque, Novo México. Depois da aula, depois da conversa, era um grande professor, John Tolman, maravilha de figura. Nós fomos para um bar e junto com uns 10 jovens do meu lado, e um jovem sentou aí, a gente estava comendo, bebendo, ele falou, olha, eu queria dizer uma coisa, que eu não falei na aula, mas eu adoro Dentes ao Sol. Eu falei, nossa, mas por quê? Ele falou assim, porque é exatamente Albuquerque. Tudo que se passa em Albuquerque está dentro do Dentes ao Sol. E isso já valeu para manter esse livro como ele é. Se Albuquerque, Novo México, é igual a Araraquara, o livro é universal. Então eu me senti feliz de ter escrito o livro. Entende? Aliás, eu não me arrependo de nenhum livro. Agora, esse eu odiei durante muito tempo o Zero. Porque quando o Zero saiu primeiro na Itália, teve muita publicidade, e quando ele saiu no Brasil, vendeu, foi proibido, era um livro muito discutido. Durante anos, só se falava Inácio Loyola, zero. Tinha lançado outros livros, não existia. Então, eu queria me libertar desse livro. E me libertei com Não Verás Paz Nenhum, Vitor. O impacto foi maior. Foi respondido?
Oi, respondido, e eu tô doida para ler. Vou achar os sebos todos aí para ler esse. Esse que ninguém quis, eu quero. Esse personagem era um amigo meu. Nós tínhamos um grupo, com todos jovens, tem um grupo, 18, 19, 20 anos. E aí a gente saía todas as noites, ia para um bar, bebia, comia, conversava. E todos, cada um fazia alguma coisa. Por exemplo, um desses, o Zé Celso Martinez Correia, foi fazer o Teatro Oficina. Explodiu com o Teatro Oficina. Zé Celso é de Araraquara também. Araraquara, colega de infância. A mãe dele e a minha eram catequistas na igreja. Olha só. Aos filhos que deram. Ah. Mas aí, um outro que foi estudar advocacia e tal, e se formou, foi desembargador e terminou presidente do Supremo Tribunal Federal, foi o Sidney Sanches. Então era um grupo louco de ebulição, a gente queria ir embora, queria fazer coisa. Um desse grupo, que é o que escrevia melhor do que qualquer um, ele era Kafka, e ele era Lovecraft, sabe? E aí, ele não veio para São Paulo, nós viemos todos, o grupo veio inteiro. Ele começou a namorar, você está no interior, começa a namorar, vai se prendendo, aí casou, aí tinha um emprego, aí teve filho, e aí a raiz criou. Nunca saiu, e nos começos, nos primeiros tempos, a gente voltava. Era dia do jogo da Ferroviária, dia das mães, dia dos pais, aquelas coisas, de Natal, Páscoa. E nos reunimos no bar e ele frequentava. E um dia ele desapareceu. Passou um tempo, a gente viu que ele nos olhava de uma árvore do outro lado da calçada. A gente no bar. O bar era ao ar livre. E aí eu fui lá, falei, o que você está fazendo aí? Eu falei, estou olhando vocês. Falei, por quê? Eu admiro, é incrível o coragem que vocês tiveram, o que vocês estão fazendo e tudo. E eu falei, então vamos para lá conversar. Ele falou, mas eu não tenho conversa. E tudo que eu tenho aqui para contar as fofocas da cidade, quem deu para quem, etc, um desfalque, tudo bobagem. Eu falei, nós adoramos essas coisas, vem contar. Mas não. Tempos depois, ele tentou um suicídio se atirando debaixo do trem, mas errou. Caiu em cima de uma gôndola de algodão. Se salvou. Tempos depois, ele enlouqueceu. Já morreu, mas essa figura ficou na minha cabeça. Se você não se joga para o sonho, fica louco. Tem que se atirar. Você vai fracassar, você vai ter não, mas tem que ir. Tem que fazer, tem que lutar. A única coisa que tem é essa. Eu tenho essa idade, eu tenho 10 projetos na frente. Aí um amigo meu diz, pô, mas você nem vai chegar lá, é isso, aquilo, você não vai conseguir, etc. Eu falei, mas eu continuo caminhando. Inácio, eu acho que tem outra pergunta aí para você. Vamos lá. Eu vou abrir aqui para o Anton. Ele também é colaborador e professor do Instituto Mapumbalanga. Anton. Ainda temos como, né? Receber alguma pergunta ainda. Temos. Só mandar no chat, que daí eu sei quem que gostaria de fazer a pergunta. É mais fácil para a gente se organizar. Anton, pode começar, por favor. Obrigado. Inácio, Vitor e eu, toda a equipe do Mapumbalanga. Prazer imenso estar participando dessa festa, que é uma festa para nós que promove muita alegria. Eu trabalho com o Instituto, trabalhando na questão do pensamento, do teatro, da arte, terapia e pensamento. Então, nesse sentido, Inácio, eu vou fazer lançamento de um conceito que é do Nietzsche, quando ele coloca a história da humanidade como niilismo, ou seja, sempre a negação e sempre os processos reativos, né? O que nos leva sempre a coisas que está se conversando agora há pouco, sobre a questão da pandemia, sobre a questão da atualidade, e se a gente for pensar, a história da humanidade sempre foi nesse sentido. E é uma inversão entre causa e efeito, as pessoas vão vendo cada vez pelo efeito, o capitalismo, o nosso presidente, se consome isso cada vez mais, para fazer com que as pessoas deixem de pensar. Inácio, como que você poderia hoje pensar dentro dessa atualidade,
ser uma questão de saudosismo, eu também tive a oportunidade de grandes professoras de redação, de literatura, no cotidiano, as pessoas não colocarem a pandemia como um fim em si, como a morte, né? Mas sim como um estímulo, né, para outras criatividades. Como que a literatura pode, nos dias de hoje, abordar, de que forma ela pode nos acolher para que a gente possa ser incitados a ler mais, né, o que está se tornando cada vez mais difícil entre os jovens, por exemplo. Como que você poderia nos colocar uma posição sobre essa questão, por favor? Eu não sei se eu tenho a resposta para isso, mas se a pandemia demorar muito, a literatura vai ter que entrar e abordar e dar algumas respostas. Mas não sei também se a literatura é para dar respostas. Será que a literatura pode justificar o que está acontecendo, explicar o que está acontecendo? Não sei. Não sei. Eu posso inventar coisas, mas que essa pandemia, nós temos assuntos aí na frente, temos muitos. Porque talvez ela nos obrigue, e eu acho que essa talvez seja, não a tarefa, eu odeio falar essas coisas, mas seja uma coisa que a gente possa fazer, refletir sobre se a nossa vida até agora foi a vida que a gente quis levar ou não. E o que a gente podia mudar? Cada um podia mudar na sua própria vida. Porque é essa a única coisa que me ocorre. Eu tenho olhado muito para trás. Falo assim, eu quis isso, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo direito. Pela primeira vez, eu estou pensando assim nos outros também. Eu fiquei profundamente emocionado. Outro dia que eu dei uma saída, porque eu dou uma saída, se eu contrario todo mundo, não saio que nem o Bolsonaro, sem máscara, sem nada, mas saio bem. E vi na minha rua, lá no fundo, eu moro num bairro bom, classe média, Pinheiros, tinha um plástico e tinha um casal e uma criança, que eu perguntei quanto tempo ela tem, 10 meses, todos molhados e com frio e sem ter o que comer. Quer dizer, e esses que são a imensa maioria que estão aí? Eu estou fazendo alguma coisa por eles? Será que eu posso fazer com literatura alguma coisa? Não sei ainda, mas acho que a pandemia pode trazer cada um mais lúcido, evidente, mais que faça uma reflexão sobre a vida é isso. O que é a vida? É o que eu posso te dizer, né? Bom, obrigado. Tem um quadro bonito aí atrás. O que é? Eu sou muito apaixonado por dragões. Tem dragão tatuado, tem dragão pela casa toda. E é um dragão que eu mandei colocar uma peça tailandesa que eu mandei enquadrar. Primeiro dizer que foi delicioso te ouvir a todo instante. Achei divertidíssimo porque você vai contando de onde as histórias vêm. E aí isso é muito bacana, né? Eu gosto disso. Mas eu queria te agradecer, parabenizar pela fala e por essa abertura. Acho que conhecer o autor é muito importante, conhecer o escritor é muito importante, porque quando a gente da obra lida com a habilidade, que é quem escreveu, então é uma delícia. É a primeira vez que eu tenho esse contato ao vivo, né? Já vi vídeo seu falando, mas é a primeira vez. Esse festival de São Sebastião significa uma imensa resistência. Isso é resistência. Se a gente não se deixar oprimir, a gente não se deixar esmagar por essas coisas que estão por aí. E muita gente não sabe, porque também muita gente não anda. Eu andei esse país inteiro, continuo andando. Em 2017, eu fiz 150 cidades. Entre elas, sempre encontrando assim, Pirenópolis, um movimento junto com meninos da zona rural, maravilhoso. Você ia para as escolas rurais, as mães dos alunos faziam um lanche para a gente, tudo com coisas goianas gostosas. E os meninos, o que eles faziam? Eles ficavam ansiosos para nos contar histórias e para ouvir histórias e por ler. E foi até em Pirenópolis que o menino virou e falou assim: eu li esse livro seu, O Menino que Não Teve Medo do Medo, mas o senhor não sabe fazer final.
Eu adoro essa coisa de criança, que ela é direta, ela não tem censura das coisas. Eu entrei num barco em Macapá e me meti dentro do Amazonas. O Amazonas passa em Macapá, não passa nem em Manaus e nem em Pará, no Belém. Parei nas escolas ribeirinhas, que era em cima do rio, a escola aqui, você vendo o rio embaixo, e a gente trazia livros para eles lerem, e ficava lá 15, 20, 30 livros, e a gente levava nesse barco os que eles já tinham lido. Pelo país inteiro tem professores incríveis, arrojados e dedicados que estão fazendo coisa. Só que não dá. Com esse Ministério do Desensino, aliás, nessa terra não verás, o ensino já não existe mais. Cada um estuda como quer, como pode, se pode. Então, tem gente no país. Vocês são essas pessoas também que estão junto dessa imensa legião desconhecida. Eu fico muito comovido de participar deste festival, de ter aberto o festival. Foi uma honra e um privilégio. E se for para terminar, eu quero terminar com uma pequena crônica, a hora que for para terminar. Eu gosto de ver a cara também das pessoas. Oi. Agora já boa noite. Foi maravilhoso ouvir a sua fala, foi realmente incrível. Muito obrigada por essa oportunidade, desse respiro nessa pandemia triste, né? Mas a minha pergunta, eu sou do audiovisual, e a minha pergunta é com relação até à construção do personagem. E eu gostaria de saber se, quando você constrói o personagem, você se inspira em pessoas reais, e se essa construção desse personagem ela vai acontecendo no decorrer do livro, ou ela já tem um pré-esboço de como é que ele vai se comportar naquela sequência do livro. Bom, tem várias etapas, mas primeiro eu tenho um tema, vamos dizer, um assunto, uma coisa. Como é que eu vou fazer isso? Vai ser um romance? Então eu primeiro penso na possibilidade de um romance, se ele tem fôlego para aguentar um romance. Que personagens que vão narrar essa história? Então você tem que ter, em geral, um personagem, pode ser um homem ou uma mulher, e você tem que escolher um personagem que contraponha a ele. Quando eu escrevo, e aí eu faço o quê? Eu faço primeiro uma biografia desse personagem, num caderno à parte, e eu faço muito à mão. Tal, quem é, como é que vai, é quase outro livrinho. Uhum. E depois o outro personagem. Às vezes eu já fiz de 10 personagens. Cada um como fala, cada um como se expressa, cada um o que é, católico, apostólico, hippie, não sei o quê, essa mulher, como é que é. Então, eu deixo nesse caderno uma mini biografia. E aí, estabelecido a linha central, eu começo a fazer. Porque você tem que tomar muito cuidado com o personagem, e eu tento também dar o nome logo ao personagem. É fundamental ele ter um nome, porque o nome tem que ser de acordo com ele. Se errar o nome, se estraga o personagem. Sabe? Estraga mesmo. Aí eu vou voltar a um minuto do início, no meu primeiro livro, um romance que eu escrevi, eu tinha 24 anos, consegui que ele chegasse no Antônio Cândido, que era o supra-sumo, o máximo do teórico, do intelectual e da coisa. Porque ele era casado com uma mulher de uma família araquarense, então eu dei uma carteirada, consegui chegar. Ele leu o romance e um dia me telefonou. Ele falou, olha, eu li o livro e tal. É um livro que tem 11 personagens. Os 11 falam iguais. Então você precisa prestar atenção, porque quando você faz o personagem, a maneira dele falar já identifica. Então você já sabe que aquele é o Carlos, que aquele é o Vitor, que aquele é a Alice, que é essa... Então, coisa. E além do mais, ele é muito longo. Então você reduza. Agora, mesmo que você reduza, é uma porcaria muito grande, se fosse você jogava fora. Mas ele já tinha me dado a grande lição, o personagem.
Então, o modo dele falar e de agir, já você sabe que é. Quem é. E muitas vezes eu já tirei um personagem no meio do livro e ele foi passear. Porque não tem nada que fazer com aquilo. Nada. Eu fiquei pensando. Agora o personagem ele vai sendo criado, porque de repente eu estou o tempo inteiro olhando e escutando. E escuto frases que eu ponho no personagem, escuto ideias que eu ponho no personagem. E assim eu vou montando. Ele vai sendo montado ao longo do livro e termina, às vezes, quando você termina o livro. Está respondido? Sim, tá ótimo. Muito obrigada. Nada. Posso acrescentar só uma perguntinha nisso aí, sem querer espichar muita conversa? Pode. Mas e tem que escolher também quem é o narrador da história, certo? Tem. Tem que escolher. Isso tanto pode ser antes, quanto pode ser depois, durante. Como que é? O que vem primeiro? A escolha dos personagens ou do narrador? Para mim, é a escolha dos personagens. Depois procuro a forma de coisa. Pode ser um dos personagens, pode ser eu mesmo. Aquele famoso Deus Ex Machina. Você está de fora, a coisa. Isso é, mas em geral é um personagem que conduz. Mas eu conduzi já muito livro. Na verdade, por exemplo, o Zero, ele é um amontoado de situações que eu conduzia. Coisa. O Não Verás é conduzido pelo Souza, que é o personagem principal. Então, você escolhe. É aquele problema. Você falou que a gente tem que cuidar do público, mas que o público é uma incógnita. Mas quando o leitor, quando você está escrevendo, você não pensa num leitor? Eu não. Eu não escrevo para ele, eu escrevo para mim. Porque eu não sei quem ele é. Só para dar um exemplo, o autor do Meu Pé de Laranja Lima. Lembra desse cara? Sucesso imenso esse livro, foi um sucesso, foi. Depois ele escreveu vários livros, Freia Abóbora, etc. E quando começou a decadência dele? Quando ele descobriu que os leitores queriam aquelas mesmas histórias. E aí ele passou a repetir as mesmas histórias, e aí você está perdido. O leitor não pode ser seu dono, você que tem que ser dono do leitor. Você tem que arriscar o tempo inteiro. Escrever um romance, Vitor, é você botar uma corda entre dois prédios e atravessar essa corda lá do alto, sem proteção embaixo. Sabe? É assim que eu defino a coisa. Você lembra de um filme? Você lembra de um filme em que o cara atravessa entre os dois prédios do World Trade Center, das Torres Gêmeas de Nova York? Um filme maravilhoso. Aquele eu me senti aquele homem no meio, assim, você não sabe. E é uma sensação gostosa. Muito bem. Bom, eu agora acho que o nosso tempo... Susana, Franco, Ana Paula... O nosso tempo estourou. E não tem mais perguntas, né, do pessoal que está assistindo. E aí eu queria voltar à questão da crônica para a gente fazer o encerramento e de deixar aquele espaço, inclusive, que a gente tinha conversado aqui. Mas aí, esse negócio da crônica, eu queria acrescentar um comentário também. Eu também tive um professor, não tem nenhuma dúvida que os professores são fundamentais. Eu tive um professor na 8ª série, em Viamão, que é a minha cidade natal. Viamão está aqui a 20 quilômetros de Porto Alegre, mas é uma cidade mais antiga de Porto Alegre. E lá em Viamão, numa escola pública, tinha um professor que era seminarista. Ele tinha entrado no seminário porque vinha de uma família de origem italiana
e as famílias de origem italiana, mais pobres, no interior do Rio Grande do Sul, tinham, em geral, muitos filhos e nem todos, os pais não conseguiam financiar escola para todos. Então, muitos iam para o seminário. E ele foi um caso, foi para o seminário, talvez sem vocação, ou sei lá, e depois saiu do seminário e foi ser professor. Mas ele tinha uma formação intelectual muito consistente, e isso foi uma grande ajuda para a gente, como aluno. E o que me fez, vamos dizer assim, começar a pensar em talvez escrever alguma coisa na vida, foi esse professor usando as crônicas. As crônicas que ele espalhou numa das aulas lá e passou um trabalho. E para mim caiu uma crônica e ela era o Pingado do Fernando Sabino, acho que é do Fernando Sabino, o Pingado. Mas era um texto tão simples e uma coisa tão cotidiana que eu via em Viamão, que eu, a partir daquele momento, achei que eu poderia escrever também, porque aquela história ali estava ao meu alcance, né? Que nem um romance, por exemplo, são 500 páginas, né? Enfim. Claro que a crônica também já mereceu críticas como gênero menor da literatura e outras coisas, talvez por este mesmo motivo. Mas eu queria saber a tua opinião sobre o valor e a importância da crônica e nós fecharmos com esta questão. Bom, você falou, o meu professor de português no ginásio, Jurandir Ferreira, nos anos 50, ele nos mandava analisar as crônicas que na Manchete eram publicadas pelo Rubem Braga, pelo Paulo Mendes Campos, pelo Fernando Sabino, fundamentalmente. E me mandavam também ler Raquel de Queiroz no Cruzeiro. Aí eu lembro que um dia ele disse, alguns professores e alguns ensaístas acham que a crônica é uma literatura menor. Não existe literatura menor, existe literatura mal escrita e existe literatura bem escrita. A Machado de Assis foi cronista. Lima Barreto foi cronista. Olavo Bilac foi cronista. Você pega um cronista como Nelson Rodrigues, foi cronista. Você foi Carlos Drummond de Andrade, foi cronista. E ninguém fez crônica, má literatura. Então é um preconceito, entende? É uma coisa muito de academia, universidade, os teóricos, os ensaístas. Quem quer escrever, primeiro não pode ler teoria, não pode se formar em teoria, porque te estraga. Você fala, estou indo por aqui, mas não posso ir por aqui, porque eu não posso ir por aqui, porque aqui... Não, você é um ser livre dentro da história. Então, a minha crônica, por exemplo, hoje é um Instagram da cidade onde eu moro. São momentos, sabe, que em vez de uma fotografia, eu reproduzo aquilo literariamente e coloco no jornal. E vou provar como. Eu quando trabalhava na Vogue, a Vogue era 8 quadras aqui da minha casa. E eu ia a pé todas as manhãs. Um dia, estou passando pela Avenida Brasil, uma das principais avenidas, e uma senhora me segurou. Falou, moço, o senhor sabe a que horas que a Rua Hungria passa por aqui? Fiquei olhando, era uma senhora bem vestida, bem arrumada. Eu falei, como a Rua Hungria? Aqui é Jardim América. A Rua Hungria é lá embaixo, no Jardim Europa. Eu não quero saber de jardim, eu quero saber a que horas que a Rua Hungria passa por aqui. Eu falei, o ônibus da Rua Hungria? Ele falou, não, vocês não estão entendendo, ninguém me entende. Entende? O senhor não sabe que as ruas passam umas por dentro das outras? Então, se o senhor quer ir a uma rua, o senhor vê onde ela vai passar, para, ela passa, o senhor entra e vai. Aí eu falei, essa é o quê? Esse é um imaginário dela. Esse é um fogo que tem aqui dentro. Sabe? Nós todos temos esse fogo. Uns põem para fora, outros têm vergonha de pôr. Eu ponho, você põe.
elas põem. Entende? Essa doideira que nos faz diferenciado dos outros, sabe? Desse foguinho. Aí eu falei, olha, minha senhora, a Rua Hungria já passou às 7 da manhã. Agora são 10, ela vai passar depois do almoço, às 2 da tarde, e a última vez que ela vai passar por aqui é às 8 da noite. Aí tem um ponto de ônibus, a senhora senta, espera, a hora que ela passar, a senhora vai. E fui trabalhar. E voltei 7h30 da noite e ela não estava lá. A Rua Hungria passou e ela se foi. Isso acontece. E aí você tem que agarra isso. Agarra isso. E termino, finalizo, já estouramos e azar deles. Eu ando muito, como eu disse. E uma vez eu vinha pela calçada e aconteceu algo que já aconteceu para todo mundo aqui. Você para diante de uma pessoa, fica indecisa, você vem para cá, ela vem para cá, você vem para cá, ela vem para cá. Aí você vem. E ninguém decide. Em São Paulo, cidade de estressados, você para e a pessoa para na sua frente e aí demora, não decide, ele fala, sai da frente, puta saco, eu tô com pressa, tem uma reunião. Te empurra e vai. Num dia, caminhando em direção ao trabalho, parei diante de uma senhora, uns 60 e poucos anos, cabelos platinados, super elegantinha, num tailleur Chanel. Entendo tudo que vocês quiserem de moda, trabalhei na Vogue. Tailleur Chanel, muito elegante. E parei, e aí ela parou, e aí eu vim para cá, ela veio também, aí eu vim para cá, ela veio também. Aí fizemos isso 3, 4 vezes, paramos, ela me olhou, sorriu e disse, muito obrigado, meu senhor, por ter dançado comigo nessa manhã. Essa cidade grande, caótica, alucinada, tem poesia. É só pegar. Obrigado, gente. Muito boa noite. Muito obrigado. E até a próxima.